Boa noite, Pau dos Ferros. Que a graça e a paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, seja conosco nessa noite. Que o Senhor venha nos dar segurança, tranquilidade e a paz que o nosso coração tanto busca, que o nosso coração tanto anseia. Antes de começarmos os trabalhos do Senhor, eu gostaria de fazer uma oração, pedindo ao Senhor que Ele venha nos abençoar, que Ele venha nos trazer paz. Senhor Deus e Pai, Santo de Israel, em nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor, abre os céus deste lugar na noite de hoje e desce e visita cada um de nós. Visita o nosso coração, visita a nossa mente. Muda, Senhor, tudo aquilo que há em nós que é contrário à tua vontade. Muda o nosso jeito de ser e habita em nosso coração. Faz-nos hoje, Senhor, ouvir a Tua voz. Faz-nos hoje, Senhor, saber qual é a Tua vontade. Ajuda-nos a ter um coração reto e puro e a manter nossas mãos limpas. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, pois estamos vivendo tempos difíceis sobre a face da terra, a qual a impiedade tem tomado conta do coração dos homens. Mas o Senhor é aquele que protege, o Senhor é aquele que guarda. Então, Senhor, ajuda-nos no dia de hoje e nós seremos ajudados. Purifica-nos e seremos purificados. Salva-nos e nós seremos verdadeiramente salvos. É isso que eu peço e que já agradeço no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Pois bem, hoje nós iremos falar um pouco acerca de uma personalidade muito importante, não somente para o povo hebreu, mas para todas as nações da terra. Iremos falar hoje acerca do profeta, líder e juiz Moisés, homem que Deus usou poderosamente para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Moisés é o sétimo após Abraão, e Moisés nasceu em uma época em que o povo de Israel vivia como escravos na terra do Egito. Todos nós sabemos que nos dias de José, que foi governador do Egito, o povo hebreu teve dias de abundância e viveu bem. Só que com a morte deste faraó sucedeu um rei ao Egito que não conhecia ao Senhor e nem a José. E o que é que acontece? Esse faraó, vendo que o povo hebreu era um povo trabalhador e esforçado, eles escravizaram o povo hebreu. E num dado momento foi profetizado por um dos sábios do Egito que nasceria uma criança do povo hebreu que seria a salvação do povo hebreu. Então o tempo foi passando e o faraó do Egito disse às parteiras do Egito que todas as crianças do sexo masculino que nascessem em terras egípcias fossem jogadas no rio. Entretanto, como o Senhor tinha um propósito com o povo hebreu, Deus ele fez com que nascesse uma criança que marcaria a história
de Israel é a história da humanidade. Nasceu Moisés. A história relata que Moisés ele foi escondido pelos seus pais e criado pelos seus pais até um certo tempo. Oi, Galdino. Só que, já não podendo mais criar o seu filho, Arão e sua esposa colocaram Moisés dentro de uma cesta e jogaram no rio Nilo. E enquanto a filha de Faraó, Termutes, se banhava, ela viu aquele cesto passando e pegou aquele cesto para si e viu que existia uma criança muito formosa dentro daquela cesta e resolveu criá-lo. A história ensina que Moisés era uma criança tão especial e tão formosa que quando ele tinha 3 anos de idade já se percebia que ele era uma criança diferente das demais. E quando a filha de Faraó, Termutes, resolveu apresentá-la ao pai, pois o seu pai já estava avançado em idade e brevemente morreria, e o trono do Egito ficaria sem rei, Termutes disse a seu pai: pai, venho te apresentar esta criança, a qual deu o nome de Moisés. Moisés significa tirado das águas. E como não existe sucessor para o teu trono, eis que te apresento o sucessor do teu trono. E a Bíblia ensina, a história ensina, que o Faraó recebe Moisés em seus braços e o abraça. E como se estreitando ele, ou seja, abraçando de forma carinhosa em seus braços, ele coloca na cabeça de Moisés a coroa do Egito, a coroa do Faraó, simbolizando que após a sua morte, Moisés sucederia o trono em seu lugar. Só que, como que uma criança que brincava alegremente, a história relata que Moisés tira a coroa de sua cabeça e pisa. E um dos sábios do Egito que tinha profetizado o nascimento de Moisés disse: olha, mestre e senhor, isto é um mau augúrio, pois se confirma a minha profecia que nasceria uma criança hebreia que libertará o povo hebreu da escravidão egípcia. E desde então nasceu no coração de Faraó o desejo de matar Moisés. Entretanto, o Senhor não permitia, pois o Senhor tinha designado Moisés para uma missão: libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio. Para encurtar a história, todos nós sabemos que Moisés, ele cresce, ele tem educação egípcia, só que num determinado tempo, quando ele mata um irmão egípcio e descobriram o seu homicídio, ele foge para a região do Monte Sinai. E lá ele passou a pastorear ovelhas. E num determinado dia, ele pastoreando ovelhas, ele se aproximou de uma montanha muito alta. E quando ele chegou perto dessa montanha, ele viu uma sarça, uma planta, uma árvore sendo consumida pelo fogo. Entretanto, aquela árvore não queimava. Segundo os costumes antigos, era naquela montanha, no Monte Horebe ou Monte Sinai, onde Deus morava. Então, Deus resolve se revelar para Moisés de uma forma estranha, mas que chamou a atenção de Moisés. Moisés vendo o fogo descer sobre aquela planta e a planta não era consumida pelo fogo, Moisés se aproxima para ver que mistério era aquele. O que eu mais acho interessante é que quando ele se aproxima de Deus, Deus diz: Moisés, Moisés, não se aproximes mais, mas tire a tua sandália dos teus pés, pois o lugar onde tu pisas é santo. Moisés passou então a saber que era naquela montanha onde Deus morava, era naquela montanha onde Deus descia. E a partir daquele momento Deus começa a dar instruções
a Moisés de como ele deveria agir e conduzir o povo de Israel na terra do Egito. Depois que Moisés vai até diante de Faraó e fala as coisas que nós já sabemos, Deus liberta o povo de Israel por meio de Moisés para levá-lo até a terra de Canaã. Mas o que eu mais acho interessante na história de Moisés é que Deus tem uma intimidade com Moisés sobrenatural. A história relata que sempre que Moisés se reunia para falar com Deus, Deus descia numa nuvem sobre a tenda a qual Deus conversava com ele e falava com ele face a face, assim como o homem fala com seu amigo. E é a partir daqui que eu quero começar a falar acerca das coisas inefáveis e eternas. Números, Êxodos, na verdade. Capítulo 30. A história relata que certa feita Moisés subiu ao Monte Sinai para falar com Deus e ele demorou muito tempo para descer de lá. E o povo de Israel passou-se a pensar que ou uma fera havia matado ele enquanto ele subia ou descia do monte, ou Deus o teria levado para si. Então eles resolveram fazer um bezerro de ouro. Segundo alguns sábios, acredita-se que os judeus fizeram um bezerro de ouro, pois foi por meio do sangue do cordeiro que foi imolado no Egito que o anjo da morte que passou sobre a terra do Egito não entrou nas casas dos hebreus e poupou seus primogênitos. Então, alguns rabinos creem que eles formaram um bezerro de ouro para adorá-lo como Deus, porque acreditava-se que tinha sido um cordeiro que tinha tirado eles da terra do Egito e passou a adorar. Só que enquanto Moisés recebia as tábuas da lei no cume do monte, Deus diz as seguintes palavras: desce depressa, porque o povo que tu tiraste do Egito se corrompeu. O que eu mais acho interessante é que Deus chama o povo de Israel de seu povo enquanto o povo o obedece. Mas a partir do momento em que o povo começou a praticar idolatria e se rebelou contra Deus, Deus chama o povo de Israel de povo de Moisés. Era como se Deus estivesse dizendo: olha, esse povo pecou contra mim e a partir de agora eles não têm parte comigo. E Deus diz a Moisés: se você me permitir, eu matarei eles e farei de você uma nova nação. O que eu mais acho interessante em Moisés é que Moisés ele era humilde, Moisés ele era paciente e acima de tudo ele tinha um amor pelo próximo tal que fez ele interceder pelo seu povo de forma humilhante. Porque Moisés se apresenta diante de Deus dizendo: olha, é verdade, Senhor, este povo é um povo obstinado, mas se arrepende da tua ira e não os destrua. Pois o que dirão os egípcios do Senhor? Eles dirão que o Senhor trouxe esse povo até o deserto e os matou. Lembra-te da promessa que fizeste a Isaac, a Abraão e a Jacó. E Deus disse: me lembrarei da promessa e por causa da tua intercessão não destruirei mais este povo. E a partir do verso 33, do capítulo 33, verso 1, Moisés, está escrito: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó. A tua semente a darei, e enviarei adiante de ti, e lançarei os cananeus, os amorreus e os heteus e os ferezeus para fora desta terra. Uma terra próspera que mana leite e mel, porquanto não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que minha ira não os consuma no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, se entristeceram, nenhum deles
pôs sobre si seus atavios. Depois de Moisés ter intercedido pelo povo, Deus disse: agora que minha ira se aplacou, retire-se daqui e vá para a terra que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó. Entretanto, eu mandarei um anjo na frente de vocês, mas eu não irei no meio de vocês, pois vocês são um povo obstinado. Deus necessariamente estava chamando o povo de Israel de povo teimoso, povo de coração duro, povo desobediente, povo que não guarda a palavra de obediência em seus corações. E aquele povo é semelhante aos cristãos do século XXI. Um povo obstinado que não guarda a palavra do Senhor, que não observa os seus mandamentos e que nem tampouco faz caso da sua vontade. E Deus diz: vai, Moisés, um anjo vai na frente de vocês, porém eu não irei, para que no meio do caminho eu não vos mate. Sabe a gravidade da situação? É que Deus estava necessariamente dizendo a Moisés: Moisés, eu não irei com vocês para que, em caso de vocês pecarem contra mim, eu não os mate. Existem muitas pessoas que hoje falam da palavra pecado como se essa palavra fosse algo simplesmente comum. A palavra pecado se tornou tão comum em nosso meio que nós tratamos como se fosse uma coisa qualquer. Mas Deus trata a palavra pecado como algo horrendo, abominável aos seus olhos, pois quando nós praticamos o pecado, nós não somente praticamos contra nós mesmos, mas afrontamos a santidade de Deus. E Deus diz: eu não vou no meio de vocês, para que pecando contra mim, eu não os mate. Deus está dizendo que a recompensa do nosso pecado, independentemente de qual seja ele, sempre será a morte. Existem muitos jovens nessa hora que estão recebendo a recompensa pelo seu pecado. Muitos corpos mundo afora nessa hora estão tombando, caindo mortos pelo chão, recebendo a recompensa pelo seu pecado. Muitas mulheres nesta hora estão recebendo em seus corpos a recompensa pelo seu pecado. Muitos homens nesta hora envolvidos com a criminalidade estão recebendo a recompensa pelo seu pecado, porque Deus sempre recompensará o pecado do homem e a recompensa sempre será a morte. Deus adverte: eu não irei com vocês. E aquele povo começa a chorar. Eu queria que nós, cristãos do século XXI, tivéssemos a sensibilidade que o povo hebreu teve quando ouviu-se falar que Deus não iria andar com eles até a terra prometida. Deus prometeu dar a terra de Canaã para eles, porém Deus falou que não iria com eles, e aquele povo se põe em pranto. Eu queria que nós, cristãos do século XXI, tivéssemos a sensibilidade de saber como é viver sem Deus. A maioria da população da Terra, 7 bilhões de pessoas, ou um pouco mais, a maioria delas vive sem Deus e nem se dão conta da gravidade. Muitas pessoas vivem como animais, totalmente irracionais, e não se dão conta que estão sem Deus em sua vida e vivem uma vida qualquer sem se preocupar com o que vai acontecer com eles. Pois aquele povo sabia que o anjo que ia diante deles não era como Deus, não era um anjo compassivo, não era um anjo que sabia perdoar pecados, não era um anjo que protegia o povo, apenas iria guiar. E aquele povo chora porque Deus disse: eu não irei com vocês. Eu queria que todos nós nesta praça sentíssemos a ausência de Deus, e quando sentíssemos essa ausência, nos perturbássemos a ponto de prantearmos em choro, pedindo para que Ele não se afastasse de nós.
que Ele não nos abandonasse um minuto sequer. Um minuto sequer. Moisés, no versículo 7, ouviu o que Deus falou. A Bíblia relata que ele se retira para fora do arraial, para fora da morada do povo hebreu, onde habitava as 12 tribos. E ele monta a tenda onde falava com Deus. E quando ele monta a tenda, ele entrou para dentro da tenda e começou a orar. Moisés, quando ele monta a tenda e entra para dentro, ele começa a orar. E eu creio que a oração dele era uma petição de perdão, dizendo: Senhor, por favor, antes de qualquer coisa, revogue a tua palavra. Moisés chamava aquela tenda de tenda da reunião, porque era ali onde ele e qualquer outra pessoa que entrasse podia orar, e Deus desceria para falar com o tal. E eu quero ler essa passagem porque ela é muito bonita, eu me apego muito a ela. Versículo 7 diz assim: tomou Moisés a tenda e a estendeu para fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor na tenda da congregação estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés a tenda, todo o povo se levantou, e cada um ficava em pé diante da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna da nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava as mãos para o alto, cada um à sua porta da tenda, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um que fala com seu amigo. Depois que tornava ao arraial, com o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, que nunca se apartava da tenda. Algo lindo eu vejo. Moisés, quando ouviu a palavra negativa do Senhor, se apartou do povo e montou a sua barraca onde ele se encontrava com o Senhor. E na sua ida até aquele lugar, o povo contemplava o grande profeta, amigo de Deus, que adentrava a tenda da reunião para interceder pelo povo. E enquanto Moisés caminhava, aquele povo olhava com um olhar de esperança, dizendo: o que será que Deus dessa vez irá falar com Moisés? O povo olhava para Moisés fixamente, enquanto ele não se encobria por trás das cortinas da tenda. Quando Moisés entrou naquela tenda, todas as pessoas olharam para o céu e viram a nuvem de Deus que descia do céu. Você pode perguntar: que estranho, uma nuvem? Sim, Deus vinha numa nuvem, e por uma abertura que havia em cima da tenda, descia e falava com Moisés. E o povo levantava suas mãos em sinal de reverência e adoração, tipo, como se dissesse: Deus, dá boas novas a Moisés. Deus, ouve o que Moisés está dizendo e perdoa os nossos pecados. Deus, lembra que nós somos pó e que somos frágeis. Moisés, enquanto entrava naquela tenda, a Bíblia relata que ele falava face a face com Deus.
assim como um amigo sentado de frente para o outro fala. Abre seu coração. Moisés abriu o coração para o Senhor e ele o ouvia. Oi, Irapuã. E Moisés aproveita a oportunidade, já que Deus desce. Ele diz as seguintes palavras: eis que tu me dissesses, faz este povo subir. Faz esse povo subir, porém não me fizeste saber quem has de enviar comigo. E tu disseste, conheço por teu nome, e achei graça aos teus olhos. Agora, porém, se tenho achado graça aos teus olhos, que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é teu povo. Disse, pois o Senhor, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então Moisés lhe disse, se tua presença não for conosco, não nos faça subir. Como, pois, saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, todo o povo da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço por teu nome. Quando Deus ouve a intercessão de Moisés, Moisés disse as seguintes palavras: Senhor, tu nos mandaste conquistar a terra de Canaã, porém nós não sabemos o caminho, eu não sei quem vai me auxiliar nesta caminhada. Não me faça sair daqui sem saber quem vai comigo. E não me faça sair daqui sem saber o caminho. Essa deveria ser a nossa necessidade do Senhor. Pedirmos que Ele oriente os nossos passos e direcione a nossa vida para aquilo que Ele quer. E Moisés se aproxima do Senhor dizendo, Senhor, se eu achei graça aos teus olhos, não me faça sair daqui juntamente com o teu povo, pois nós nos tornamos conhecidos, porque tu saíste conosco, e agora tu dizes que não vai mais nos acompanhar. Por favor, não nos faça sair daqui sem tua presença, não nos faça sair daqui sem saber qual é o caminho, não nos faça sair daqui sem saber quem vai nos ajudar. Moisés não queria que um anjo fosse à frente dele. Moisés não queria que um ser humano qualquer fosse à frente dele. Moisés queria que Deus direcionasse o seu caminho, guiasse os seus passos. Pois se Deus fosse à frente de Moisés e do seu povo, eles saberiam, as nações saberiam que Deus estava com os hebreus. O que eu mais acho interessante é que Deus, vendo a necessidade de Moisés, ele diz, Moisés, eu irei contigo e te darei descanso. Essa seria uma palavra que qualquer um de nós gostaria de ouvir da parte de Deus. Eu irei contigo e te darei descanso. Porque Deus promete tal coisa a Moisés? Porque Deus prometeu ao povo hebreu que levantaria um homem que libertaria o povo de Israel. E Moisés certamente estava no pico de estresse humano, mesmo ele sendo paciente, mesmo ele sendo amoroso, mesmo ele sendo humilde. Deus disse, eu irei contigo e te darei descanso. Muitos de nós temos uma vida secular atribulada, trabalho, estudos, casa para tomar conta, e muitas vezes estamos tão afadigados, tão sem esperança. Mas é porque nós não temos nos voltado para Deus como Moisés tem feito. Moisés se voltou para Deus e Deus disse, Moisés, eu irei contigo e te darei descanso. Sabe por que muitas das coisas para nós dão errado? Porque Deus não está indo à frente. Quando Deus disse que não iria com o povo hebreu, o povo chorou e pediu perdão. Moisés intercede. E Moisés vai lá e diz, Senhor, não me faça sair daqui se o Senhor não for comigo. Como minha mãe diz,
Tudo que você for fazer, se colocar Deus na frente, vai dar certo. Era isso que Moisés queria, dizendo: Senhor, vai na frente, para que o povo saiba que Tu és conosco. E Deus diz: irei contigo e te darei descanso. Quem é que não quer ouvir isso da parte do Senhor? Quem é que não quer uma prova de fé que Ele está conosco e esse Senhor dizer: eu irei com você e te darei descanso? Sabe por quê? Porque Deus era íntimo de Moisés. A Bíblia fala, ou a Bíblia pelo menos nomenclatura Moisés como amigo de Deus. Se todos nós, pecadores, tivéssemos a mesma dedicação que Moisés tinha com Deus, a ponto de Deus chamá-lo de amigo, e sempre que Deus se irava, Moisés ia lá e dizia: Senhor, arrepende-te do mal, não faça mal a esse povo, e ele dizia: por tua palavra não farei isso. De tão grande era a intimidade que Deus tinha com Moisés. Quando nós lemos estas palavras bonitas na Bíblia, achamos que isso ficou no passado, que isso não é mais possível nos dias atuais. Todas essas coisas escritas são possíveis, desde que você acredite, desde que você pegue elas e amarre em seu coração, desde que você dedique-se a praticar todas essas palavras escritas neste livro. São possíveis de ser concretizadas se você tiver uma vida devotada ao Senhor. Mas vivemos numa geração em que a tecnologia tem roubado o coração dos seres humanos. Infelizmente criaram mais um jogo moderno, Pokémon Go, onde as pessoas vivem como zumbis de cabeça baixa jogando um joguinho. Essas coisas, para pessoas tomadas pela tecnologia e seu alto intelecto, de nada serve. Mas para aqueles que não tem nada, não tem quem se apegar, as palavras de Deus é tudo. Sabe, quando Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte, as pessoas achavam que ele tinha morrido e perguntaram: Moisés, como você conseguiu suportar 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber? Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Moisés era tão dependente de Deus que ele não queria saber de comer e nem beber, enquanto Deus dava mandamentos, enquanto Deus dava direções. Todas as necessidades dele eram supridas por causa de sua intimidade com Deus. Era como se Deus pegasse a alma de Moisés e suprisse suas necessidades com energia. E ele não sentia fome, ele não sentia sede. Tudo que ele mais queria era Deus e mais ninguém. Não importava a riqueza que ele deixou para trás, afinal ele seria o sucessor de Faraó no trono do Egito. Ele foi adotado por Timertos, filha de Faraó, para suceder o trono do Egito. Mas ele conheceu alguém ou algo que supera toda a riqueza do mundo, que supera o ouro e a prata, o império mais poderoso do mundo, que na época era o Egito, que derrotou os etíopes, que derrotava qualquer nação que se levantasse contra ele. Ele trocou a liderança do exército egípcio, ele trocou a educação egípcia e a riqueza que ele tinha por alguém que ele conheceu no monte, que disse que faria dele um líder. E ele se apaixonou por esse alguém chamado Deus e não queria saber de nada a não ser dele. Porque é só sendo muita devoção abdicar de comida 40 dias e 40 noites só para saber o que Deus tem
para a humanidade, só para saber o que Deus tem para o seu povo. E quando Deus fica irado com o povo, Ele diz: não, Senhor, por favor, é pelo teu amor, não destrua esse povo. Ele não queria saber de mais nada a não ser Deus. Mas a nossa geração quer saber de roupas de grife, muito dinheiro, baladas, fama, ainda que isso custe muito caro. Seria bom que Deus colocasse em nós o mesmo sentimento que Moisés tinha por Ele. Porque existe uma palavra muito interessante. No versículo 18 do capítulo 33, Moisés diz: rogo-te que mostre-me a tua glória. Porém ele disse: farei passar a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o meu nome diante de ti, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E disse: porém não poderás ver a minha face, porquanto o homem não pode me ver e sobreviver. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a pedra, e acontecerá que quando eu passar, te porei numa brecha, e te cobrirei com a minha mão, e havindo eu tirar da minha mão, tu me verás pelas costas, mas o meu rosto não poderás ver. Segundo a cultura hebreia, nenhum homem poderia ver Deus e sobreviver, porque quando Deus se manifestava em sua plenitude, em sua majestade, a santidade de Deus confrontava a pecaminosidade que há no homem, e o homem tinha a sensação de morte ou morreria. A maior prova disso é o profeta Isaías. O profeta Isaías, depois que o seu tio Uzias, rei de Israel, morre, ele tem a visão dos céus. Ele vê Deus assentado nos céus, num trono alto e sublime. E ele diz: na morte do rei Uzias eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as vestes do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E a voz e as portas da casa se mexeram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E Isaías exclama: então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. O profeta Isaías, ele era um homem de carne e osso como você e eu. Só que quando ele viu a santidade de Deus, a santidade de Deus confrontou o pecado que havia nele. E ele disse: ai de mim que vou morrer, ai de mim que vou perecer, ai de mim que estou definhando e caindo pelas tabelas, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Moisés se dirige para Deus e diz: Senhor, Deus na fumaça, na nuvem, pois Deus não se revelava na plenitude. Ele diz: Senhor, eu te rogo, mostra o teu rosto para mim. E Deus fala para Moisés: não, Moisés, ninguém pode me ver em sua plenitude e sobreviver. Sabe, aquela experiência de quando, independentemente de religião, nós oramos ou rezamos e sentimos aquele arrepio que traz paz. Eu creio que era aquilo que Moisés sentia quando ele conversava com Deus. E ele ousa dizer: Senhor, deixa-me ver a tua glória, deixa-me ver a tua face. E ele diz: não, Moisés, ninguém pode ver a minha face e sobreviver. Entretanto, existe um lugar aqui, bem pertinho de mim, uma pedra. Sabe quem era essa pedra? Essa pedra simbolizava Jesus, aquele que nos leva até Deus.
a fenda da rocha que nos protege da ira de Deus. Ele diz: há uma fenda que junto a mim, você se porá nela, e eu passarei diante de ti, e proclamarei o meu nome. E quando eu passar, retirarei a minha mão, e você me verá pelas costas, porque ninguém pode me ver e sobreviver. Quando eu leio isso, eu fico sem palavras para expressar quanto amor Moisés sentia por Deus. Pois ele pediu algo que poderia tirar a sua vida, que era ver a plenitude da santidade de Deus. E Deus amou tanto Moisés, que disse: não, Moisés, a minha santidade pode matar você que é pecador, mas existe aqui uma fenda, numa pedra, que simbolizava Cristo, ao qual, se você se proteger nela, eu passarei, você me verá e não morrerá. Isso profeticamente já apontava para Jesus, a nossa rocha inabalável, o alicerce da nossa vida, a rocha e a pedra da nossa salvação. E Moisés estava disposto a tudo para ver Deus. Era apenas via Deus encoberto. As densas trevas onde Deus estava impedia de Moisés ver Deus. Mas Moisés queria ver, nem que fosse o vulto da glória de Deus, pois ele estava apenas acostumado a ver a coluna de nuvem e ouvir a voz de Deus. Porém, nunca viu a sua fisionomia, nunca viu o seu rosto. Ele disse: eu rogo-te. Eu não sou muito bom na língua portuguesa, mas eu presumo que a palavra rogar significa um pedido indispensável. Algo que você não pode deixar passar, algo que você não pode deixar de pedir. Que também pode ser algo que pode ser pedido mais de uma vez, porque é um rogo, é algo continuado. E Deus diz: você me verá. Então chega o dia em que Deus vai dar novamente a Moisés novas leis, novas pedras. E a partir do capítulo 34, no verso 1, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam na primeira. Prepara-te, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte, e que ninguém suba contigo, também que ninguém apareça no monte, nem as ovelhas nem os bois apacentem de fronte ao monte. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantou pela manhã de madrugada e subiu ao monte Sinai, como o Senhor tinha ordenado, e tomou 2 tábuas de pedra. E o Senhor desceu numa nuvem e pôs-se junto dele. E ele apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: eu sou o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras, grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, mas que o culpado não tem por inocente, e que visita o pecado dos pais nos filhos, dos filhos nos netos e nos bisnetos, até a 4ª geração. Moisés apressou-se, inclinou a cabeça, encurvou-se e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque
o nosso povo é povo obstinado, porém, tu perdoas os nossos pecados e torna-nos tua herança. Algo lindo eu vejo aqui. Deus diz a Moisés: tome 2 tábuas, e ele tomou 2 tábuas. Ele acordou logo cedo e sobe o Monte Sinai, que alguns acreditam que para chegar ao cume dele demorava 6 horas. Moisés demora 6 horas para chegar até o monte, mas quando ele chega no alto monte, existe alguém esperando ele lá. Pois, segundo a tradição hebreia, era lá onde Deus morava. E quando ele sobe lá, Deus se põe ao lado dele e começa a falar coisas maravilhosas que eu quero repetir. Olha o que Deus fala: eu sou o Senhor, misericordioso. Por que misericordioso? Porque Ele se compadece dos necessitados e dos pobres. A palavra miseris vem da junção de 2 palavras em grego. Miseris, que significa podridão, micórdia, que significa coração. Então Deus se compadecia intimamente dos necessitados. Por isso que Ele se denomina misericordioso, pois somente Ele para ter misericórdia de nós, que somos tão pecadores e obstinados, e apesar de sermos tão maus, achamos que somos muita coisa. Deus é misericordioso, piedoso. Ele tem piedade, Ele tem amor divino, Ele tem santidade na sua essência. Tardio em se irar, ou seja, Ele é longânimo, não é como o homem, que por qualquer coisa se vinga ou esbraveja. Grande em beneficência, ou seja, grande em bondade, sempre recompensando o homem, mesmo que ela ainda não mereça. E grande em verdade, que guarda a beneficência, ou seja, que é bom, em milhares. Ou seja, a bondade de Deus, quando alguém guarda suas palavras, Ele derrama a bênção sobre uma família inteira e sua geração posterior. E aquele que perdoa a transgressão e o pecado, que é o culpado, não tem por inocente. Sabe? Quando Ele revela essas coisas a Moisés, Moisés estava escondido na fenda da rocha. Ou seja, Moisés estava escondido em Jesus Cristo. E Deus se revela para ele na sua plenitude. E Deus passa diante dele falando coisas maravilhosas. E Moisés, ao ouvir a voz de Deus, ele cai em terra, ele põe seu rosto no chão e roga, dizendo: Senhor, o povo ao qual eu faço parte é um povo obstinado, ou seja, um povo teimoso, de coração duro, mau. Mas o Senhor é quem perdoa os pecados. Venha no nosso meio e nos faz povo teu. Ah, como seria bom que nós tivéssemos essa sensibilidade que Moisés tinha. Moisés, ele ao ouvir falar que Deus é misericordioso, ele não pensa em si, ele pensa no povo. Ele pensou em 600.000 pessoas, entre mulheres e crianças, que passavam mais de 2 milhões de pessoas. Ele disse: nosso povo é teimoso, é pecador, é orgulhoso, mas o Senhor é o Deus que perdoa os pecados. Seria tão bom que a nossa geração tivesse a mesma sensibilidade que Moisés tinha. Seria tão bom que nossos padres e pastores tivessem a sensibilidade que Moisés tinha, de sentir a necessidade de Deus perdoar as suas ovelhas, de Deus perdoar o seu rebanho. Pois as igrejas modernas estão tão afundadas em seus pecados e deleites.
E os seus líderes nada fazem para que o povo mude a rota, mude o caminho de seus passos. Moisés, ele sentia a angústia das almas. Moisés, ele sentia a agonia do pecado no coração daquelas pessoas e pedia a Deus: tenha misericórdia, tenha misericórdia. Moisés, ele era como Cristo, ele sentia a dor do seu próximo, como se ele mesmo estivesse sofrendo, pois somente ele se ajoelhava e ninguém mais para interceder por uma nação inteira. Quando a história relata que Moisés ficaria marcado na história da humanidade, seria por causa que era um homem que, apesar de suas falhas, liderou quase 2,5 milhões de pessoas e intercedia por elas perto de Deus. Nós precisamos de pessoas que caminhem perto de Deus e intercedam por pau dos ferros, que chorem por pau dos ferros, que querem mudar a vida daqueles que estão deitados na sarjeta, entregues às drogas, às prostituições, que querem restaurar os jovens que estão se perdendo na criminalidade. A gente precisa de líderes religiosos que se preocupem com as famílias que estão se destruindo. Quando eu olho para a igreja primitiva, eu me apaixono por Pedro. Porque Pedro não tinha ouro e nem prata, mas ele tinha o poder de fazer aleijados andarem. A igreja moderna tem dinheiro para dar e vender, mas não tem amor no coração para ajudar o necessitado. A igreja primitiva dividia os bens entre si. A igreja moderna arranca dinheiro dos fiéis e não consegue sentir a angústia de uma alma que geme, que chora por causa do pecado. Sabe, uma coisa que eu descobri, que nós, independentemente de religião, temos pecados e que precisamos de perdão. E que chega um determinado tempo na vida do ser humano em que muitas vezes, quando ele coloca sua cabeça no travesseiro, o que vem à sua mente são apenas acusações. Acusações por causa dos pecados cometidos. Acusações por causa dos deslizes cometidos. E o mesmo se encontra totalmente sujo. Era assim que Moisés via o povo. O povo que tinha adorado um bezerro de ouro, o povo que tinha se desviado porque achava que Moisés tinha morrido, um povo que não temia Deus nem o que ele falava, sempre mudava o coração para adorar outros deuses. Aquele povo certamente tinha uma mente tão acusadora contra eles, e Deus se revela dizendo: eu sou misericordioso e piedoso, tardio em se irar, grande em beneficência, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, e que o culpado não tem por inocente. Ou seja, Deus está dizendo: eu tenho perdão para aqueles que me buscam, a beneficência estão para aqueles que me buscam, mas aqueles que se afastam, eu não terei os culpados por inocentes. Muito em breve, logo em breve, Deus ele vai arrancar muitos da face da terra e dar galardão, abençoá-los com a salvação. Mas chegará um tempo em que ele punirá os culpados, aqueles que transgrediram a lei, aqueles que não observaram o sacrifício do seu filho na cruz. Jesus logo em breve manifestará a sua majestade e glória, sua beneficência, seu amor por nós. Muito em breve. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos ter uma amizade que Moisés teve com Deus. Que
Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude. É isso que eu peço e agradeço. Amém.